realizei o meu maior sonho e eu tô aqui para te contar sobre isso em detalhes. Como que eu consegui, afinal, dentre tantas coisas que eu faço, realizar esse sonho de ter o meu próprio livro, e é isso que eu vou te contar. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Escola da Pele. Eu sou a doutora Gabi Leis, eu sou médica e fundadora aqui da Escola da Pele. Hoje nós somos a maior escola de cuidados com a pele da América Latina e a gente forma especialistas em skincare ao redor de todo o mundo. Tem vídeo novo no canal toda semana, então se você não está inscrita, se inscreve aqui para você não perder nenhum conteúdo. Então bora lá, vou te contar como é que eu consegui esse feito. E na verdade, esse vídeo aqui é um vídeo de recapitulação desse semestre, das vitórias, né, de o que eu consegui. E tudo isso que eu consigo, gente, é graças a uma coisa chamada planejamento. E eu preciso te contar uma coisa, eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou uma pessoa planejadora, eu sou mega no mundo da lua, sabe? Tenho dificuldade com rotina, com organização, não sou a pessoa mais disciplinada. E aí, Gabi, como é que você conseguiu isso? Primeiro de tudo, eu tenho uma coisa muito forte que é sonhar, que é minha visão. Eu sei onde que eu quero chegar, eu sei o que eu quero conquistar e esse livro significa muito para mim. E apareceu nesse momento no meu caminho antes mesmo do que eu estava esperando. E por muito tempo eu só sonhava e deixava aos ventos para as coisas acontecerem. Mas não é só sobre isso. Existe uma coisa que eu descobri há pouco tempo, comecei a estudar e me dedicar também, que é o planejamento, mas não só um planejamento solto, né? Por muitos anos, né, virava o ano e eu fazia aquela lista de metas que nunca se realizavam. E qual que é a diferença de uma meta que de fato vai se realizar para uma meta que a gente joga aí ao acaso? A grande diferença é a gente se comprometer com quem a gente quer ser e não só olhar para o que a gente quer conquistar, mas como que a gente vai conseguir isso? Quais são os hábitos? Quais são as rotinas que eu vou precisar ter para alcançar isso que eu quero alcançar? E, inclusive, o que eu faço hoje, né? O ano tem 12 meses. Eu divido o ano em 4, né? Então, ficam ali trimestres. E a cada trimestre eu faço um balanço do que eu conquistei, de se eu tô na direção certa, se eu preciso ajustar a rota, o que eu consegui, o que eu não consegui nesse semestre, nesse trimestre. Ou seja, eu tenho marcos claros, eu tenho uma meta anual, mas eu tenho quais são os marcos, o que eu tenho que ter conseguido a cada trimestre para saber que eu tô na direção certa. Gente, isso faz toda a diferença, isso de fato é um planejamento baseado em OKRs, que são esses marcos, que são essas métricas que mostram pra gente que a gente está no caminho certo. E agora que eu te contei como que eu fiz isso, eu quero que a gente possa dividir essas vitórias, que a gente possa comemorar aqui juntas. E à medida que eu for falando, eu te dou mais umas dicas também para você se planejar, para você se organizar melhor, porque a gente está, chegando no meio do ano, ainda tem um ano inteiro pela frente, então bora! Antes de falar o que eu consegui, eu quero só dar um exemplo de uma rotina que eu tenho desde o ano passado e que eu mantenho, porque essa rotina tem a ver com quem eu quero ser. Que rotina é essa, Gabi? Gente, por muito tempo eu era aquela pessoa boazinha, sabe? Que não conseguia falar não para ninguém, que tinha necessidade de agradar todo mundo, que tinha pavor de desagradar alguém, então falava assim para todo mundo. E de alguns anos para cá, eu decidi que eu não queria ser mais essa pessoa, que isso não me fazia bem. Então, o que eu coloquei na minha rotina? E aí, gente, cuidado, porque você não pode colocar todas as rotinas que você quer alcançar ao mesmo tempo, é uma de cada vez. Hoje eu tenho várias rotinas de manutenção, que são coisas que eu fui colocando pouquinho a pouquinho e fui conseguindo manter. E foi assim que eu consegui me tornar uma profissional mais assertiva, com mais postura, com a comunicação melhor, sem medo de desagradar. E aí, o que eu fiz para conseguir isso? Eu coloquei na minha rotina o hábito de desagradar alguém intencionalmente toda semana. Toda semana, gente, eu tinha que dar o check ali.
Quem que eu desagradei ali? No início, isso foi bem difícil, que eu tinha que iniciar a semana já pensando que conversa difícil que eu poderia ter. O marido e os sócios que mais aguentaram. Por sinal, obrigada. Obrigada, sócios, marido e pessoas à minha volta, que eu tive muitas conversas difíceis e que, de certa forma, melhoraram muito também os nossos relacionamentos. É aquela coisa, conversas difíceis, relacionamento fácil. Conversas fáceis, relacionamento difícil. Eu prefiro, hoje em dia, ter a conversa difícil e melhorar o relacionamento. Só que isso não é natural para pessoas que precisam agradar, né? Que tem medo de desagradar. É de fato um exercício. E a cada vez que a gente consegue ter uma conversa difícil e a gente se sai bem e, de certa forma, a gente vê que a pessoa não saiu correndo, não aconteceu nada, que a pessoa não brigou com a gente, atacou a gente de volta, que a gente conseguiu ser adulto e conversar civilizadamente, a cada vez que isso acontece, vai ficando mais fácil. O que é isso? É de sensibilização. Eu consigo avançar, eu consigo me melhorar como pessoa cada vez que eu enfrento os meus medos. Então pensa aí qual que é o seu maior medo de todos. Enfrenta isso, faz isso de forma intencional, falar com aquela cliente, ter mais postura, ter aquela conversa difícil com aquela pessoa que você tem medo de falar. Isso é libertador e eu sou muito feliz de ter conseguido manter essa minha rotina. E isso me faz, sem dúvidas, ser uma profissional melhor e ter mais orgulho de mim mesma também. E fora isso, Gabi, o que você alcançou aí nesse semestre? O que foi meta desse ano? Então eu vou contar para vocês o que eu consegui e também o que eu não consegui, o que eu falhei. Vou contar o que eu preciso melhorar também. Primeira coisa, eu consegui iniciar esse canal aqui no YouTube. Gente, graças a vocês também, inclusive você que me segue aqui, né, que é inscrita, que comenta, isso me dá uma baita vontade de continuar. Então comenta aqui se você está gostando, quais vídeos você quer ver aqui, porque isso é muito importante para mim também. Então consegui estabelecer essa rotina também. Tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, tem mais de 8 semanas que eu já consegui fazer isso, nem sei, já perdi a conta. Mas tem um bom tempo que eu tô conseguindo manter direitinho e eu me orgulho muito disso, porque era algo importante para mim e não é fácil. Muitas vezes eu estava acostumada ali com o Instagram, aqui o YouTube é um formato bem diferente, né? Então é muitas vezes mais desafiador olhar para a câmera e começar a falar, um vídeo mais longo. Então eu de fato saí da minha zona de conforto e eu sou muito feliz por isso também, por ter alcançado isso. O que mais que eu consegui? Muitas das minhas metas eram relacionadas também à organização do meu tempo. Eu precisava distribuir melhor o meu tempo nas minhas atividades, nas minhas diversas atividades que eu precisava fazer. Então, algumas coisas que eu consegui, né? Então, eu consegui manter um bloco protegido de tempo, simplesmente, gente, para pensar. É aquela coisa. Quem não tem tempo para pensar, também não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, se você é uma profissional autônoma, se você quer ganhar dinheiro, proteja esse tempo para você pensar também. Eu sempre falo isso para as minhas mentoradas. Inclusive, se você quer saber mais de algum dos nossos cursos, das nossas formações em mentoria, vai ter um link aqui abaixo para você falar com o nosso time, para você entender se é de fato para você. A gente vai conversar com você e entender o seu momento. Então, essa proteção de blocos para pensar, para estudar, para me organizar. Então, por exemplo, eu tinha as minhas notas do computador todas bagunçadas, porque eu sou uma pessoa que tem muita ideia e não conseguia organizar todas as ideias. Então eu tenho um tempo onde eu paro para conseguir organizar isso também. Eu comecei a questionar algumas coisas onde eu colocava minha energia, meu tempo, por exemplo, aquelas reuniões muitas vezes mais longas, né, que não faziam sentido nenhum. A gente tem uma expressão aqui na empresa que é o seguinte: tá virando o ponteiro? É algo realmente que eu colocando minha energia ali vai fazer diferença no resultado final? É o 80-20, né? Aquela lei que você precisa fazer 20% das coisas para ter 80% do resultado. Então, à medida que a gente vai
avançando, a gente precisa ser mais intencional com o nosso tempo também. Além disso, gente, uma coisa que eu preciso confessar para vocês, eu morria de culpa de ficar um tempo à toa, de me divertir, de descansar. Então, eu protegi o meu tempo para isso também, porque isso é muito mais importante do que a gente imagina. Sabe como que eu percebi isso? Teve um final de semana que eu trabalhei o final de semana inteiro e na segunda eu queria continuar fazendo as coisas normalmente. Eu simplesmente não conseguia. Eu paralisei na segunda-feira. E aí eu entendi que esse descanso não era um luxo, né? Era algo que também é importante para a minha produtividade. Porque se a gente não descansa a cabeça não funciona. Então eu percebi que eu preciso muito mais até de descanso, de lazer, de ter prazer, de me divertir do que eu achava. Esse foi um grande aprendizado desse semestre. E não é qualquer tipo de descanso, de prazer. Entendam, até mesmo Instagram, ficar gerando feed ali, aquilo ali é importante, aquilo ali libera dopamina. Mas também metrificar esse tempo, eu comecei a fazer isso. Então, por exemplo, hoje em dia, vocês acreditam que mesmo trabalhando com o Instagram, o meu limite diário é de 1 hora no Instagram? É muito mais para produzir, né, do que para ficar ali só consumindo. É claro que eu tenho meu período também de consumir. Isso é importante para mim também, me divertir ali vendo as coisas. Mas olha para isso, como que você está fazendo isso? É sem critério nenhum, só deixando as coisas passarem ali, ou você tem algum critério ao consumir esse tipo de conteúdo, né? Aquilo ali está te agregando em alguma coisa, mesmo que seja na sua diversão? Entenda isso. Então pensa nisso. E além disso, eu consegui também separar o meu bloco de tempo com o meu noivo, com o meu marido, né? Que a gente já mora juntos, vamos casar mesmo no ano que vem, né? Mas a gente já mora juntos, né? A gente já tem toda essa intimidade, então já consideramos aí marido e de certa forma eu consegui proteger esse meu tempo ali de qualidade com ele, onde a gente está juntos, onde a gente até conseguiu viajar, a gente fez uma viagem incrível para Saint Martin. Inclusive, depois me conta se você quer saber mais sobre essa minha viagem ou outras viagens, né? Que eu tenho várias viagens aí pelo mundo que eu queria em algum momento contar, mas não sei se é interessante para vocês. Então me fala depois se você quer ouvir mais sobre viagens, sobre países, lado bom, lado ruim de cada lugar. Às vezes essas dicas também valem a pena para você. Dito isso, é claro que teve coisa que eu não consegui, então eu vou contar aqui para vocês agora o que eu não consegui alcançar, o que eu não consegui manter de certa forma na minha rotina. Primeira coisa, eu tinha também um bloco fixo ali de escrita. Para quê? Para conseguir escrever meu livro, que é o meu grande sonho, que era o meu grande sonho. Só que adivinha, não consegui manter essa minha 1 hora diária aí de escrita. Mas apesar disso, temos livro. Por quê, gente? Porque quando a gente tem uma meta, a gente também, aquela coisa da palavra tem poder, muitas vezes alguma coisa que a gente quer muito chega antes do que a gente espera. E como que isso acontece? Aparecem pessoas na nossa vida que estão dispostas a ajudar a gente a fazer isso acontecer. Então, o meu livro saiu, tive muita ajuda do meu time, quero agradecer, na verdade, todo o time da Escola da Pele. A gente tem o nosso primeiro livro. Na verdade, a gente vai fazer uma série aí de livros e eu tô muito, muito orgulhosa disso daqui, gente. É uma vitória que vocês não têm ideia, porque que livro é algo que é tão valioso para mim, né? Porque eu acredito que os livros me salvaram. Eu era aquela criança meio tímida, introspectiva, sabe? Eu sofri bullying. Então, eu ficava muitas vezes ali no recreio lendo os livros, né? O meu lugar favorito até hoje é biblioteca, é livraria. Eu sou louca por livros. E era um grande sonho poder escrever um livro, poder ajudar outras pessoas a partir dessa base de conhecimento também. Então, que eu possa inspirar vocês aí com esse livro, com próximos livros, é só o começo. E o que eu de fato não consegui também?
Outra coisa que tem a ver com os livros, eu leio muito, eu leio todo dia, 2 vezes por dia, eu leio de manhã e de noite, eu acordo lendo e fecho meu olho lendo. Então, eu queria muito dividir mais sobre o que eu tô lendo lá no Instagram, principalmente. Eu queria todo dia trazer nos stories, por exemplo, uma frase, um pensamento de algo que eu li e eu não consegui colocar isso com frequência. Eu queria dividir mais isso que eu tô aprendendo e eu, de fato, falhei nesse ponto. Depois me conta também se você quer ver essas minhas frases, esses aprendizados, né, lá nos stories do Instagram, se isso seria legal para você, que quem sabe isso me anima a conseguir isso nesse próximo semestre aí. Apesar disso, eu posto todo dia, religiosamente, tanto nos stories quanto no feed, então mantenho minha rotina direitinha de postagens. E a última coisa que eu não consegui com a frequência que eu gostaria foi em relação a exercício físico. Sim, gente, pequei. Eu queria manter um mínimo de 3 vezes certinha na semana. E, de certa forma, algumas semanas eu consegui, mas não foi em todas as semanas. Na real, a maioria das semanas, né, nesse primeiro semestre aí, eu consegui ir 2 vezes. Então, eu considero que eu falhei nesse ponto. Mas eu também não larguei, eu não joguei pro alto. Eu mantenho, mas eu não tô conseguindo na frequência que eu gostaria. E é isso, gente. Não dá pra fazer tudo. Tem que equilibrar os pratinhos. Mas eu também já estou muito satisfeita porque a Gabi de 5 anos atrás, gente, vocês não têm noção. Eu era a pessoa mais sedentária que vocês podem conhecer. E eu tô há 5 anos indo direitinho na academia toda semana, toda semana. Algumas semanas menos, outras mais, né? Mas há 5 anos eu mantenho esse hábito. E sabe uma coisa que é muito importante, depois que eu começo um hábito, não parar. Por quê? Coloque isso na sua cabeça, eu falo isso para todo mundo. Voltar é muito mais difícil do que continuar. Então, se você começa um hábito e para, porque dá aquele desânimo mesmo, é chato muitas vezes fazer uma coisa todo dia, só que se você parar, você pode diminuir a velocidade, mas se você parar, aquilo ali quebra o hábito e depois para voltar é um sacrifício enorme. Então, pelo menos, tenta diminuir a frequência, tenta diminuir a intensidade, mas mantém, porque você vai se agradecer por isso, pode acreditar. Eu vejo que muita gente quer muita coisa, quer conquistar muita coisa, mas não quer pagar o preço de fazer aquela coisa que precisa ser feita para conseguir ser a pessoa que ela precisa ser e ter o que ela quer conquistar. Então, gente, tudo é consequência. Quem a gente é daqui a um ano é uma consequência dos seus hábitos de hoje. Eu já li muito sobre hábitos, até porque algumas de vocês sabem que eu tenho TDAH, então tenho dificuldade de manter uma rotina, de manter hábitos, de me organizar mesmo, e por isso isso é tão importante para mim, até mesmo para encontrar a minha forma de fazer dar certo. Então, eu espero que você tenha aproveitado aqui essas orientações para você tirar os seus planos aí do papel. Me conta aqui se você ficou com alguma dúvida, se você gostou desse tipo de vídeo aqui mais pessoal para eu fazer mais vezes. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para você não perder nada. E se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei também, comenta para eu saber que eu amo conversar aqui com vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo. Beijo!